Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, bom ano novo, bem-vinda. Boa noite, bom ano novo para você também, Carol, para o Muniz e para todos os nossos ouvintes e também espectadores. Boa noite, Vera, bom ano novo para você também. Bom, vamos falar então desse primeiro dia útil do ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tomou posse, fez um discurso repetindo o que ele já vinha dizendo, defendendo a responsabilidade fiscal, mas não dizendo explicitamente o que é que o governo vai colocar no lugar do teto de gastos. E aí o mercado reagiu, né, Vera? A bolsa caiu, o dólar subiu. Muitos ouvintes chegaram a mandar mensagem aqui questionando essa reação do mercado. O que você acha? Se justifica essa reação exagerada aí do mercado à fala do Haddad? Não se justifica, Carol. Eu acho que é uma reação combinada à fala do Haddad e ao discurso de ontem do Lula, sobretudo o discurso do Congresso, né? O primeiro discurso que ele fez quando fez seu juramento constitucional e foi efetivamente empossado. Foi o discurso em que ele mais falou de economia e falou num tom que não costuma agradar ao mercado, falando que os bancos públicos vão voltar a ter papel como indutores do crescimento econômico, falou em também utilizar as empresas estatais nessa estratégia de desenvolvimento do país. Então foi um discurso que soou aos ouvidos desse mercado muito como as gestões petistas do período, sobretudo, da Dilma Rousseff. Ele falou em revogar o teto de gastos, chamou o teto de gastos de eu não lembro qual foi a palavra que ele usou, absurdo, alguma coisa assim. E aí falou, e não falou, como você disse, o que seria posto no lugar. Então, acho que começou o ruído com o discurso do Lula. E o Haddad, embora tenha feito um discurso em tom bastante cauteloso, como tem sido as falas dele, ainda não conseguiu encontrar eco nesse setor financeiro mais suscetível aí a oscilações e a ruídos. Mas é excessiva essa reação, eu não vejo propósito nela. Os discursos, as cerimônias todas de ontem mostraram um presidente que está dizendo que vai cumprir aquilo que prometeu na campanha, que é combater a desigualdade, combater a pobreza. Isso foi dito, portanto, foi um caminho escolhido pelos eleitores, pela maioria do eleitorado. Ele falou também em que era um governo que ia ser responsável com os gastos, que já fez, que o mercado ficou com medo lá em 2002 e depois viu que não tinha razão para ter medo, etc. E foi toda uma posse ali com apreço às liturgias, com apreço à tal da diversidade e à amplitude de pensamento do governo, porque o Alckmin teve um espaço lado a lado com o Lula, inclusive no carro, para mostrar, simbolizar essa frente ampla com um pensamento que não é um pensamento petista. Então eu não vi nada, nem na cerimônia e nem nos primeiros atos editados e primeiros discursos e entrevistas dos ministros que justifique esse Deus nos acuda no mercado, assim como não tinha visto nos dias da transição. Então, me soa como algo meio histérico por parte dos gestores do mercado financeiro e bastante míope. Então é o seguinte, se eles forem realmente ficar preocupados com responsabilidade fiscal e com atos de governo, deveriam ter ficado de cabelo em pé com os últimos atos da gestão Bolsonaro, que acabou isentando, por exemplo, empresas aéreas de impostos federais sem nenhuma contrapartida em preços de passagem. Isso vai custar aí 2 bilhões em 4 anos, 2 bilhões e 200, sem que a gente saiba direito qual é o ganho dessa isenção para o consumidor e para o pagador de impostos, o tal do pagador de impostos. Da mesma maneira,
todas as medidas que foram tomadas na eleição e que acarretaram perda de arrecadação enorme, impacto fiscal gigantesco, não foram assim tão objeto de reação desesperada por parte do mesmo mercado. Então, eles vão mostrando uma certa inclinação político-ideológica que não tem as contas públicas como amparo. Não é uma preocupação com as contas públicas que parece justificar esse estardalhaço. Eu acho que tende a cessar com os primeiros dias de governo. É como as pessoas que estavam no quartel esperando algum golpe que não veio. Essas pessoas vão ver que existe um novo governo, que as diretrizes são diferentes e que eles precisam gerir os recursos que não são só deles, são dos investidores, de uma maneira menos atabalhoada e menos sujeita a solavancos. Então, acho que isso tende a entrar num eixo aí nos próximos dias. De fato, da parte do governo, acho que falta uma consciência de que essa política expansionista no gasto e usando os bancos públicos para alavancar crédito, para conceder crédito sem muito lastro, etc., ela não deu certo antes. Então, se for repetir o que deu errado esperando que dê certo, me parece também uma política não muito inteligente. Ainda mais sendo que a gente está nesse ambiente de muitas desconfianças nas ruas, nas mesas de operações do mercado, etc, etc. Então, falta, por parte do governo, um cuidado nas políticas e nas medidas que seja como esse que o Haddad está tomando na retórica. Mas, por enquanto, me parece que tem uma falta de sintonia entre o que está sendo dito e o que está sendo lido pelos operadores aí de recursos do mercado financeiro. Só trazer aqui o que o Lula, a palavra que ele usou foi estupidez durante o discurso. Tinha me faltado. Ô Vera, hoje foi um dia cheio, né, daquelas cerimônias de transição de cargo, né, os secretários ali de fato assumindo os próprios, os ministros assumindo os próprios ministérios e empossando as equipes. Um dos destaques aí foi Flávio Dino, né, assumindo a Justiça e Segurança Pública e resgatando as investigações do caso Marielle, falando em federalizar e ter uma conclusão, chegar de fato a um mandante desse crime, né? Pois é, Moniz, hoje é aquele dia que você cobrir o governo em Brasília equivale aí, por exemplo, a um festival do tipo Lollapalooza ou Coachella, porque você tem que ficar mudando de ministério em ministério, tipo de palco no festival, e é estafante. Então, solidariedade aos colegas. Tem que ter o preparador físico do Stucker, né? Esse contato, o personal do Stuquinha e o dermatologista da dona Lu Alckmin. Fiquei querendo esses contatos aí. São os dois profissionais que deverão ser bem requisitados em 2023, Carol, exatamente. E o numerólogo do Alckmin também, né? A gente até pensa, perguntando qual foi a cor da roupa de baixo que ele usou na virada para usar também no ano que vem, porque vai ter sorte assim, né? Lá em casa. Mas é isso, muitas solenidades, algumas coisas importantes que foram ditas e já tomadas como medidas por parte dos ministros e do Lula. Vou começar pelas medidas, né? Principalmente revogações de atos do governo Bolsonaro. E aí o ouvinte vai falar, mas isso não é mesquinharia, não é você ficar sempre refazendo o que já foi feito. Olha, eu não sou favorável a governos que entrem querendo reinventar a roda e refazer tudo o que os anteriores fizeram. Quando o Lula fez algumas dessas coisas lá atrás, em relação ao governo Fernando Henrique, eu fui das que criticaram. Porém, o que está sendo revogado agora foram coisas que foram prometidas na campanha, que seriam, e eram medidas que mostravam uma inclinação bastante autoritária e bastante radical do governo num viés ideológico não embasado por dados, nem por estatísticas, nem por nenhum tipo de comprovação científica de muitas delas. Então, essas revogações vêm para o bem. A questão das armas é a mais emblemática de todas, né? O Bolsonaro também tinha prometido que faria isso na campanha, mas o que ele promoveu ao longo de 4 anos foi um libera geral de armas sem precedentes e sem justificativa.
que tem consequências para a explosão da violência, para, inclusive, a possibilidade de você fomentar milícias, fomentar grupos armados paraestatais. Só de clubes de tiro, a gente partiu do registro de 117 mil para nada menos que 674 mil espalhados pelo Brasil. Então, uma coisa nonsense, sem nenhum tipo de justificativa para isso. Então, os atos vão em várias direções nessa coisa das armas. Eles restringem a criação de novos CACs, eles passam a administração do arsenal desses CACs para a Polícia Federal, porque estava lá no Exército, diferentemente dos outros registros de porte de armas. Ele acaba com a possibilidade de que esses colecionadores e atiradores andem com as suas armas já municiadas, portanto já carregadas no transporte. Medidas todas elas bastante racionais e que vão no sentido de desarmar essa bomba relógio do armamento indiscriminado da população que foi promovido nos últimos anos. Então, acho que esse é o conjunto de normas mais importante do dia 1 aí do governo. Assim como esse, também foram revogados atos na área de meio ambiente. Por exemplo, eu falei com a Marina Silva hoje, ela falou da revogação de uma licença que tinha sido dada pelo Ministério do Meio Ambiente, que praticamente acabava com multas ambientais. Então, isso aí voltou-se atrás em medidas que facilitavam garimpo ilegal, e também, assim como esse, tem atos em todos os lugares. E tem medidas que foram tomadas essas de última hora que não puderam ser revogadas e que vão ter as consequências mais claras aí nos próximos dias, algumas delas que aumentam despesas, como aquelas a que me referi quando eu falava do Haddad, e ele trouxe esse número na fala dele, algo como de 10 a 15 bilhões foram majorados de despesas só nos últimos dias do governo Bolsonaro. E aí ele até tem algumas medidas que foram revogadas, mas aí você tem um prazo legal de 90 dias até que essa revogação possa valer. Então, é algo que realmente é um prejuízo que não vai ter volta, né? Nas palavras do próprio Haddad, teve revogação também em outras áreas, né, Vera? Por exemplo, daquele decreto que previa classes especiais para alunos com deficiência, que era uma demanda também do movimento anticapacitista. Então, acho que, como você disse, é um revogaço para o bem, né? De excrescências que surgiram e foram nascendo e prosperando no governo Bolsonaro, né? E que só se justificavam por birra ideológica e por querer impor ao conjunto da sociedade uma visão de mundo, Carol, que tinha ali o rótulo de conservadora, mas que não é conservadora, né? Porque os conservadores não têm por exemplo, essa questão das pessoas com deficiência. Qual é a justificativa para você fazer uma medida que acaba com a inclusão na educação dessas pessoas, quando vários estudos, quase um consenso nas diferentes áreas da ciência e da medicina que estudam essa questão, que você promover a inclusão é melhor para todos, para as pessoas com deficiência e para as pessoas que não têm deficiência, porque você integra e você acaba tirando todo o véu de preconceito e de exclusão que existem sobre essas pessoas. Então, medidas sem nenhuma justificativa, também revogada. Essa importante no Ministério da Educação, estava já no relatório do Grupo da Transição e foi adotado aí no primeiro dia também. Você mencionou medicina, né, Vera? Teve hoje também a ministra da Saúde, Nízia Trindade, assumindo a pasta, e ela trouxe, assim como o presidente Lula ontem nos discursos trouxe críticas bastante fortes à gestão anterior, ela trouxe críticas a essa visão negacionista, principalmente na pandemia, né? Mostrando aí uma mudança de rumo muito clara, como já era esperado, né? Um discurso bastante duro dela, nesse sentido, sobre a necessidade também de você reorganizar o SUS, que foi muito sucateado na sua capacidade de coordenação nacional da saúde nos últimos anos. Então, ela falou em parceria com estados, com municípios, com os conselhos todos da área de saúde, na reestruturação do Plano Nacional de Imunizações, que é uma emergência brasileira. Nunca
Em tão pouco tempo, a gente teve um desastre tão grande nessa área de vacinas, a ponto de correr o risco de que doenças que já estavam erradicadas voltem a cometer pessoas no Brasil, que vírus que já não estavam circulando voltem a circular. Então, essa necessidade, uma urgência para os primeiros dias, e também o reforço da política de vacinação contra a Covid-19, que foi aceita pelo Bolsonaro meio na marra, mas que nunca chegou a ser algo muito bem estruturado, tanto que a gente viu aí, tanto que demorou para a gente ter acesso às novas vacinas, as vacinas bivalentes, e aí por culpa do Ministério, mas também da Anvisa. Então, uma coordenação maior com a Anvisa, coordenação maior com estados e municípios, coisas que não são nenhuma grande novidade, que não querem dizer nenhuma grande coisa, mas é só trazer as políticas públicas de volta para os trilhos da racionalidade e de políticas pautadas por evidências e pela ciência. Então, isso já vai ser uma grande coisa se for feito dessa maneira. Acho que essa posse da Anísia é a mais emblemática assim, do estado das coisas em que a gente estava, né, Vera? Porque a ministra dizer que é a favor da ciência, que é a favor da vacina, deveria ser o óbvio, né? Nem tinha que estar num discurso de posse de um ministro, uma ministra da saúde. É óbvio que é a favor da ciência, é a favor da vacina. Mas, no Brasil atual, é importante pontuar, né? É importante. E achei emblemático também, Carol, que estivesse presente na posse dela o Nelson Teich, que foi ministro por alguns dias do Bolsonaro, um médico que ele tentou colocar no lugar do Mandetta e que não aguentou o rojão, justamente porque era um momento de maior pressão ideológica da fase crítica ali da pandemia. Foi aquele momento daquela reunião bizarra entre vários ministros, em que o Ricardo Salles falou para aproveitar a pandemia para passar a boiada em questão ambiental, e ele arregalou um olho do tipo, o que eu estou fazendo aqui nessa festa estranha com gente esquisita? E agora ele estava ali presente, achei assim, bem simbólica a presença dele nessa cerimônia de posse. Essa ministra é uma que eu tenho muita curiosidade de ver como vai agir, e uma torcida para que dê certo. Uma mulher numa área central, importante e fundamental da vida nacional, uma médica, uma cientista. Então, realmente uma sinalização oposta ao que a gente viveu nesses últimos 4 anos. Ô Vera, falando agora até de um pedido que saiu hoje a respeito do ex-presidente Bolsonaro, o PSOL foi à Justiça pedindo prisão preventiva por conta de atos, falas de Bolsonaro durante a gestão. Qual que é a expectativa com relação a isso? Nenhuma. Acho que isso aí não vai dar em nada. Foi um ato meramente político do PSOL, que vai tentar ocupar esse lugar de uma esquerda mais ideológica nesse governo, um contraponto ali aos extremistas de direita. Eu só espero que eles não percam a mão e não acabem ficando estridentes à esquerda, quando nos últimos anos o PSOL teve uma curva de aprendizado aí de moderação das suas propostas, de renovação das suas lideranças importante, trouxe para o Legislativo figuras muito importantes, representativas, têm o seu papel. É claro que é necessária a responsabilização do Bolsonaro, todos nós concordamos com isso, mas tem maneiras e maneiras de se fazer isso. Esperar que pedido de prisão preventiva assim, vá fecundar, nem eles têm essa expectativa. Então, acho que tem de ser algo juridicamente estruturado, que conte aí com o judiciário, e já tem caminhos abertos para isso no judiciário, e não só atos de estridência política que não levam a nada. Então, achei isso só algo para gerar manchetes aí nos primeiros dias, sem nenhuma possibilidade concreta de ir adiante e dar discurso para a vitimização do Bolsonaro, como o Carlos Bolsonaro já começou, pôs uma foto horrorosa lá do pai na mesa de cirurgia com a barriga aberta, falando tentaram matá-lo, agora vão tentar prendê-lo, e acaba contribuindo para que esse clima das ruas não acabe nunca. E ele precisa acabar, essas pessoas precisam voltar para suas casas, a vida precisa entrar numa normalidade civil, institucional, e o próprio governo precisa dessa calma para as suas medidas de largada. Então,
achei uma bobagem, uma coisa meio infantiloide que não vai levar a nada. Agora, Vera, para além dessa ação aí mais simbólica do PSOL, o recado no governo como um todo, do Lula, hoje do Flávio Dino, é de que, claro, eles querem unificar o país, querem pacificar o país, mas isso não passa por uma anistia ampla, né? Porque o recado é que as pessoas que erraram têm que ser punidas. O Lula falou isso no discurso. Hoje o Flávio Dino falou sobre os atos antidemocráticos, defendeu ponderação, mas sem fechar os olhos em relação ao que aconteceu. Lembrou que atos terroristas, crimes contra o Estado Democrático de Direito são crimes políticos gravíssimos. Então, o tom é esse, né? Vamos pacificar, vamos unificar politicamente, mas não dá para passar pano para quem cometeu o crime. Exatamente, esse é o tom correto, isso é o que tem de ser feito. O próprio Alexandre de Moraes deu esse recado também no Supremo e no TSE, tem inquéritos abertos para isso, tem uma série de ações que ficaram represadas por uma gestão omissa do Aras e que agora deverão ser instauradas nas instâncias inferiores da Justiça, mas é tudo coisa que leva tempo e cujos caminhos ainda não estão muito delineados. Mesmo o que o Flávio Dino falou hoje no discurso de posse dele, de responsabilização responsabilização dos responsáveis é ótimo, de punição e dos responsáveis pelo assassinato brutal da vereadora Marielle Franco, e ele falou diante da família dela e da ministra Aniele Franco, é algo necessário, mas também não está claro como vai ser feito. Por quê? Porque nesse caso a PGR pediu a federalização dessas investigações lá atrás e o Superior Tribunal de Justiça negou essa federalização. Então, como isso vai ser feito? Ele vai entrar com um novo pedido judicial? Ele falou, vou conversar com o governador Cláudio Castro para a gente atuar junto. Mas muitas vezes não é uma questão só de articulação entre instâncias do Executivo. Precisa ter uma diretriz da Justiça a respeito de quem é o responsável por investigar. Então, sim, responsabilização, não anistia, não é possível que haja anistia para crimes da pandemia e para crimes contra o Estado Democrático, as duas grandes categorias principais de crimes que foram cometidos, a meu ver. Mas tudo isso vai levar tempo, não é questão para prisão preventiva, vender isso para a população é vender terreno na lua. E é uma questão que tem que ser bem estruturada para que não vire um tiro na água e não acabe por fortalecer o bolsonarismo mais extremista. E essa questão, Fala, eu só ia comentar que essa questão de não ter anistia ontem ficou muito marcada na posse, né? Quando a plateia ali, o público gritou isso, né? De sem anistia. Em vários momentos, marcado. No show também, sim. Vamos pra música? A música é homenagem a Pelé, né? É isso. O Brasil esperou um pouquinho para se despedir do Pelé, para não encavalar os eventos aí de dimensão histórica que está acontecendo hoje. O velório dele em Santos, na Vila Belmiro. Amanhã será um enterro com a presença do presidente e de outras autoridades. A gente já tocou a música do Caetano na semana passada, quando ele morreu. E hoje vamos com uma música dele próprio, falando de si mesmo, falando do seu legado, que foi uma música que tocou bastante hoje lá nas exéquias, lá em Santos. Carol. Em 3 corações eu nasci. Foram 3 corações o que a vida deu pra mim. O amor da minha mãe, o exemplo do meu pai e o carinho do meu povo que eu nunca esqueci. O futebol é pra mim. E tá afinadinho o Pelé, né? Cantava direitinho. Ele tinha umas marchinhas também, acho que ele gravou algumas músicas, um samba, assim. Muito legal. Vera, obrigada, boa noite pra você. Até amanhã. Pra vocês também, até amanhã, gente. Tchau, até.